Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos, amém? Quantos vieram ouvir a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você está no lugar certo. Aleluia. Deus se faz presente. E eu quero compartilhar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração com a igreja, que está escrita na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, a partir do verso 1. Eu oro a Deus para que aquilo que o Senhor falou no meu coração fale no seu coração também, não só nos presentes, mas também aqueles que terão acesso através das mídias, das plataformas digitais. A nossa oração é para que Deus fale também poderosamente no seu coração. Romanos capítulo de número 5, a partir do verso 1, diz assim o texto bíblico: E tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Diga graças a Deus. Eu sou, fala assim comigo, eu sou participante da graça de Deus através de Jesus Cristo, meu Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, pode sentar dando glórias ao Senhor. Aleluia. Amados, eu estava estudando esse texto bíblico, e a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ministrou no meu coração, é uma frase, de repente você já tenha ouvido, para alguns jargões, mas não importa, se você aplicar essa palavra no seu coração, eu creio naquilo que a Bíblia me ensina, naquilo que a Bíblia me diz, que enquanto há vida, há esperança. Tudo que a Bíblia diz ao nosso respeito, há de se cumprir. Tudo aquilo que a Bíblia nos ensinou, tudo aquilo que Jesus nos ministrou, tudo aquilo que ela nos exorta, nos mostra direção, todas as promessas inseridas na palavra de Deus, é direito nosso, nós somos participantes. Então, amados, o que cabe a nós é saber esperar o tempo oportuno, o tempo determinado por Deus. Por quê? Porque quando nós aceitamos o plano de salvação, quando nós passamos a entender a obra salvífica de Jesus Cristo naquela cruz, o motivo pelo qual Ele veio ao mundo, derramando o seu sangue para nos resgatar, para perdoar o nosso pecado, para nos dar vida e vida em abundância. E através dessa fé, nós somos participantes da graça do Senhor Jesus, conquistou naquela cruz. E a partir desse momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele passa a governar, Ele passa a cuidar de nós,
Ele passa a orientar, Ele passa a dirigir os nossos passos, Ele passa a aplanar as nossas arestas, endireitar as nossas veredas. Basta que nós estejamos ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem preparado para nós. A obra do Senhor é imutável. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, ninguém rouba. Ninguém pode impedir. Aliás, o único que pode impedir a manifestação da graça do Senhor na nossa vida somos nós mesmos. Quando nós somos fracos, com a nossa fraqueza, com as nossas adversidades, com as nossas inquietações, a fé meio abalada, deixamos de adorar a Deus, deixamos de seguir os seus passos, deixamos de ouvir a sua orientação, a sua palavra, e começamos a agir por conta própria. Mas quando nós passamos a deixar que o Senhor governe a nossa vida, nós somos justificados por Ele, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Paulo, ele faz uso dessa palavra, e ele orienta a igreja de Roma, para que eles permanecessem na fé. Todos nós sabemos da história desse apóstolo, como aconteceu a sua conversão, como que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, mesmo perseguindo, mesmo açoitando os cristãos, mesmo aprisionando. A partir do momento em que ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus, a sua história muda. Há um novo projeto de vida, agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido. De apedrejar pessoas, agora ele passa a ser apedrejado. Passou pelo vale da morte, mas o Senhor o poupou com um propósito, para que o evangelho do reino chegasse até nós. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Foi através de Paulo que o evangelho sai do ocidente, aliás, sai do Oriente e vem para o Ocidente, para fazer essa obra em nossas vidas. Amados, e eu quero através dessa mensagem chamar a sua atenção para a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que é o tema dessa mensagem, que enquanto há vida, há esperança. Muitas pessoas estão desistindo por não saber esperar o tempo de Deus. Muitas pessoas estão parando à beira do caminho. Muitas pessoas estão abrindo dos seus planos, deixando de lado as suas promessas, por causa da demora. A inquietação toma conta da sua alma. E eu quero te dizer algo que está relatado na Bíblia Sagrada, escrita aos Hebreus, agora me falha o versículo e o capítulo, que a esperança é a âncora da alma. Olha que lindo. Por que âncora, pastor? Porque é aonde nós fixamos a nossa fé, aonde nós apoitamos, como diz o pastor, o nosso barco, acreditando que a qualquer momento o Senhor vai se manifestar, o Senhor vai se direcionar para nós, Ele vai apontar o seu cetro de justiça e dizer para nós, aleluia, chegou a sua hora. Oh glória, e de repente pode ser hoje, de repente pode ser através dessa palavra, mas muitos estão parando, por quê? Por causa da opressão é muito forte. As investidas do diabo é muito pesada.
Ele não está brincando, ele vem com toda a sua fúria, ele vem com toda a sua força para nos intimidar, para nos desanimar, para fazer com que nós desistimos, para fazer com que nós paremos. Mas quando a nossa fé está alicerçada em Jesus Cristo, nós sabemos esperar a manifestação da graça do Senhor. Muitos também estão tomando decisões por conta própria. Esse negócio de esperar não é comigo não. A ansiedade toma conta da alma e a pessoa começa a agir por sua conta e risco. Isso é comum, isso é natural acontecer nos nossos dias. Muitos também desistem da promessa e querem dar uma ajudinha ao Senhor. Deixa eu ajudar Deus aqui, porque as coisas não estão acontecendo, as coisas não estão fluindo. Deixa eu dar uma mãozinha aqui. Já que não vai do jeito de Deus, vai do meu jeito. Amados, e quando isso acontece, a tendência, a probabilidade é de nós quebrarmos a cara. Todas as ações, ela gera uma reação. Isso é física. Tem as suas consequências. E eu meditando nessa passagem aqui, o Espírito Santo me levou a meditar na vida do rei Davi. Um homem que foi chamado por Deus como um homem segundo o seu coração. Um homem normal, um homem natural, como eu e como você, sujeito às fragilidades, sujeito aos erros, normal, natural. Cometeu erros terríveis e que trouxeram consequências desastrosas, consequências amargas no seu reinado. Não ouviu a voz de Deus, desobedeceu, agiu por conta própria. Era para ir na guerra, não foi, ficou no palácio, tomando banho de sol. E quando viu Betseba na sacada da sua janela, o zoião do bicho esbugalhou. Adulterou, cometeu assassinato, tentou camuflar o seu erro. Foi duramente exortado pelo profeta Natã. Se Davi fez todos esses erros, porque ele ainda é chamado de um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era temente a Deus. Davi sabia reconhecer os seus erros. Davi sabia se humilhar na presença do Senhor e se arrepender e pedir perdão. Mas as consequências dos seus erros continuaram. Mão pesada, suja de sangue, estrupos aconteceram, assassinatos aconteceram também na sua casa, no meio da sua família. Tudo por quê? Porque um dia agiu por conta própria, não soube esperar o tempo de Deus, não soube agir segundo a orientação de Deus, e as consequências veio. Quando ele adulterou com Betseba, o que aconteceu? Ela engravidou. E agora? Vamos esconder isso.
chama o marido dela, põe na frente da batalha. O homem inocente, fiel ao rei, fiel às suas orientações, fiel às leis, morreu em plena batalha. Betseba grávida. A Bíblia, ela não diz, e essa passagem está em 2 Samuel, no capítulo de número 12. A Bíblia não diz quantos anos tinha o menino, mas a Bíblia diz que durante um período, 7 dias, essa criança ficou doente, uma enfermidade para a morte. E a atitude de Davi foi se retirar para os seus aposentos. Enquanto a criança vivia, Davi jejuou, Davi orou, Davi clamava a Deus, tudo ali no seu aposento. Para você ter ideia, Davi nem se higienizava, nem tomava banho, não trocava de roupa, para clamar ao Senhor para que poupasse a vida daquele menino. Mas aprove ao Senhor recolher. De repente, ele está ali no seu palácio, e ele vê os seus servos cochicharem, trocando ideia um com o outro. Davi logo se ligou no que estava acontecendo. Menino morreu, né? É, meu servo, morreu, meu senhor. Menino morreu. E a atitude de Davi foi tomar banho, trocar de roupa, se ungiu, se consagrou e adorou ao Senhor. Davi entendeu de que enquanto o menino vivia, havia uma esperança. E a sua esperança, ela estava depositada no Senhor. Ele esperava que o Senhor poupasse a vida do menino. Ele jejuou, ele orou, ele clamava, ele orava ao Senhor. Mas aprove o Senhor recolher. E quando o Senhor recolhe aquele jovem, aquele garoto, aquela criança, Davi se limpou, se higienizou, trocou de roupas, se ungiu e adorou ao Senhor. Sentou na mesa, comeu, bebeu, e a vida seguiu o seu fluxo normal. E isso causou uma indignação na vida daqueles servos que estavam ali no palácio. Senhor, meu rei, enquanto o menino vivia, o Senhor jejuava, o Senhor orava, o Senhor clamava. E agora que o menino morreu, o Senhor voltou a comer, beber e tudo normal? Aí ele falou para os seus servos: enquanto o menino vivia, eu tinha uma esperança. E a esperança de Davi estava depositada no Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, em 2º livro de Samuel, no capítulo de número 12, a partir do verso de número 20. Depois você pode ler ele completo na sua casa. E meditar nessa palavra. Olha que diz a partir do verso de número 20. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou suas roupas, entrou na casa do Senhor
e adorou. Então foi para casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disse-lhes aos seus servos: que é isto que fizeste pela criança? Vivias, jejuaste e choraste, pois agora que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E ele disse: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe Deus se compadeça de mim e a criança viva. Quem está entendendo a glória a Deus? Amados, esse é o primeiro ponto que eu queria que a igreja meditasse. É justamente esse, a necessidade de aguardar a manifestação da graça de Deus, da glória de Deus. A nossa esperança, ela precisa estar depositada no Senhor, pela nossa fé em Cristo Jesus. O segundo ponto que eu quero compartilhar: glorificar a Deus em meio às tribulações e provações. É fácil glorificar a Deus quando tudo está bem, quando tudo está calmo, quando tudo está em paz. Mas na hora em que vem as lutas, que vem as tribulações, a gente começa a correr no altar de Deus e pedir, me dá, eu quero, que nem aquela criança bardosa, se joga pelo chão, pá! Mas, amados, quando nós aprendermos a glorificar a Deus em meio às lutas, em meio às tribulações, o Senhor se manifestará em nosso favor. Lembra-se de Jó? Um homem temente a Deus, se desviando do mal, reto em sua maneira de agir. De uma hora para outra, uma reviravolta na sua casa, perdeu tudo que ele tinha, a maior herança que ele tinha ele perdeu, de uma hora para outra seus filhos morreram. Imagina você numa casa, fazendo um churrasco, desfrutando daquela bênção maravilhosa do Senhor, tomando um mate fresco, tudo bem, tudo tranquilo, e de repente um terremoto, um vendaval, alguma coisa terrível, as paredes da casa derrubam em cima daqueles moços, morrem todos. Mas em nenhum momento Jó murmurou, em nenhum momento Jó se levantou a sua voz contra Deus. Sua mulher tentando apontar alguma coisa, você fez, isso não ia acontecer com você como aconteceu. Seus amigos também, ó Jó, você pecou, hein? Foi acometido por uma chaga, ao ponto da sua carne se aprodecendo, vivo. No ápice da sua angústia, no ápice da sua crise, Jó se levantou, a sua voz em oração: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para a terra. Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Lá no capítulo de número 15, ele passa uma mensagem de confiança.
uma mensagem de fé. Ele deixa um legado para nós seguirmos, dizendo assim: eu sei, aleluia, que o meu Redentor vive, e que Ele há de se levantar e se manifestar ao meu favor. Coloque a mão no seu coração, coloque com fé e diga assim comigo: eu sei que o meu Redentor vive e Ele há de se manifestar, aleluia, em meu favor. Se você crê, aplaude bem forte o nome santo do Senhor. Jó reconheceu quem era Deus, que Ele era soberano e que Ele estava no controle de todas as coisas. Terceiro ponto que eu quero dizer, e que está também baseado aqui nessa carta do apóstolo Paulo, é que as tribulações, elas geram em nós paciência. Quem é que nunca ouviu aquela célebre, frase: eu preciso, da paciência de Jó. Ah, Senhor, me dá a paciência de Jó. Por quê? Porque Jó, ele soube esperar com paciência no Senhor. Em meio às lutas, em meio às tribulações, Jó soube aguardar. Jó esperava no Senhor pelo seu milagre. Jó depositou no Senhor a sua esperança. Quarto, a paciência gera em nós experiência. A verdadeira paciência está enraizada no profundo respeito para com Deus. Davi foi um homem exemplar, amém, amados? Um homem de fé, de coragem. E ao enfrentar as lutas, ao enfrentar essas adversidades, deu a ele experiência, deu a ele maturidade para conduzir determinadas situações, passar algumas coisas para Salomão, que prestes estaria para reinar no seu lugar. Mas com o passar do tempo, isso acontece comigo, acontece com você. Com o passar do tempo, nossos cabelinhos brancos, Guedes? A gente fica mais experiente. Coisas que nós vivenciamos lá atrás, nós podemos aplicar em nossas vidas hoje. E um dos fatos que aconteceu na vida de Davi foi justamente o que ele relatou lá no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. É lindo. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Jeremias 33:3, Clame a mim e responder-te-ei. Quem clama ao Senhor tem resposta. E Davi, ele continua: ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, firmou os meus passos, firmou os meus pés numa rocha, e firmou os meus passos, deu um novo cântico na minha boca, um cântico de louvor e adoração ao Senhor, aleluia. Muitos verão o que aconteceu com você e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Sexto, a esperança, ela não traz confusão. Pelo contrário, ela traz para dentro de nós a presença de Deus.
Amados, eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que as consequências dos nossos pecados, eles geram a morte. E a morte, ele gera a separação de Deus. Continuamos sendo pecadores, continuamos falhando, mas a nossa esperança está depositada no Senhor. Porque pela fé que nós depositando no Senhor, mediante a sua graça, nós somos justificados. Foi através do sacrifício de Jesus que passamos a ser co-herdeiro do trono de glória, trono de justiça, do qual Jesus está assentado. Salmo, capítulo de número 51. O nível que estava Davi, o seu temor a Deus, no momento em que ele estava sendo exortado pelo profeta Natã, ele entrou na presença de Deus e começou a escrever o Salmo 51. E lá ele descreve todo o seu arrependimento por todos os pecados que ele havia praticado. Davi, ele reconhece a importância da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, ao ponto dele chegar: Pai, Deus, não retire de mim o teu Espírito, apague as minhas transgressões, purifica-me e eu serei puro. Ele estava pedindo para Deus: transforma a minha vida, salve das minhas iniquidades, porque eu quero continuar, aleluia, te servindo, ser temente a ti. Amados, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, não permita que nada desse mundo apague aquilo que Deus preparou para a sua vida. Nós estamos vivendo um início de ano, estamos a todo momento clamando a Deus, orando a Deus, pedindo: esse ano eu quero fazer diferente, eu quero esse ano agir de uma outra forma, de uma outra maneira, eu quero ter uma outra atitude. Enquanto a vida há esperança, Jesus é a nossa vida, Jesus é a nossa esperança. Busque nele, clame por ele, chame por ele, confia nele, porque ele tem poder para mudar a sua história, mudar a sua vida, reverter essa situação pela qual você entrou nesse marasmo e parece que as coisas não fluem, as coisas não acontecem da maneira que você queria que acontecesse. Persevere, tenha paciência, deposite a sua esperança no Senhor. As lutas virão, as tribulações baterão na nossa porta, mas não se desespere. Chame por ele, clame por ele, confia nele, faça tudo aquilo que é possível você fazer. Jejue, ore, clame, grita, mas não perca a sua esperança. Aleluia. Nós estamos vivendo tempos difíceis, essa vida conturbada, é um corre-corre danado.
e vai para cá e vem para lá. Pastor, eu passo uma luta, uma tribulação, e eu não sou super-homem não, amados. Muitas das vezes isso acontece comigo. Eu acordo com o despertador do celular, é a primeira coisa que eu vou ver: WhatsApp. Deixa eu ver quem está mandando mensagem para mim. Bom dia, que Deus te abençoe. Aquelas mesmas mensagens, aquelas mesmas figurinhas. Interessante que ninguém chama para orar. Interessante que ninguém chama para compartilhar algo da parte de Deus. Agora tem irmãos não. Tem irmãos que faz aquele devocional, e a gente lê aquele devocional e a gente se agiganta, e a gente fica mais leve. A gente começa a entender o trabalhar de Deus. Aquela tribulação vai embora. O Espírito começa a trazer a paz, o alento, o refrigério. E as coisas começam a fluir. As coisas começam a acontecer. Isso num dia. E durante os 366 dias do resto do ano, como vai acontecer? Basta cada dia o seu mal. Deixa Deus governar cada dia, cada situação na sua vida, e as coisas vão acontecer naturalmente, e o nome do Senhor será glorificado em sua vida. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Deus tem preparado para nós um novo tempo, um novo dia. Deus dá para nós uma nova oportunidade de vida. A todo momento, Deus está nos falando, Deus está nos exortando, Deus está, aleluia, dirigindo nossos passos. Meu filho, não é do seu jeito, vai por esse lado. A palavra de domingo, ministrada pelo pastor Djalma, falou muito forte no meu coração. Aliás, todas as mensagens que foram ministradas durante esse mês de janeiro, olha, vou te dizer, foram mensagens ungidas, e o nome do Senhor foi glorificado. O Senhor tem falado poderosamente em nossos corações. E o Senhor falou comigo de algo que eu havia deixado de lado, mas o Senhor me exortou: vai que eu sou contigo, oh glória. A gente se cresce, né? A gente, como é bom ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Vai que eu sou contigo, não desista. Eu sou teu Deus, fui eu que te separei, fui eu que te nomeei, aleluia. Não pare diante dessa diversidade. Busque no plano original, aleluia. Aí eu fiquei grande, né? Ah, pai, então posso trocar de carro? Pus até meu carro para vender. Deus falou: não é esse não. Não é esse não. E aí eu comecei a entender. Sabe quando eu entendi? Na segunda-feira, quando o meu dente começou a doer. Estou entendendo. Liguei, captei a sua mensagem. Coisa simples,
mas coisas direcionadas por Deus. O plano de Deus é imutável para a sua vida. Abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo de Deus o esquadrinhe, o sonda, para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Amém, amados?